Júlio Moraes Oliveira, com quem nós vamos conversar justamente sobre essa prática, né, que algumas empresas vinham adotando, ou seja, emprestava dinheiro, mas segurava o número do celular de quem buscou esse empréstimo com garantia aí de que o dinheiro seria reposto. Caso contrário, a linha desse telefone seria bloqueada a pedido de quem emprestou o dinheiro. Só que esse assunto agora mudou. Doutor Júlio, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado ao senhor por, mais uma vez, aceitar o nosso convite. E muito boa tarde para o senhor, doutor Júlio. Boa tarde, Walter. Mais uma vez estamos aí para atender os anseios dos consumidores. Muito obrigado pela gentileza. E essa prática, ou seja, a pessoa chega para buscar, portanto, aí o empréstimo e, de repente, olha, você não tem o seu nome, como diz na linguagem bem popular, né? Tem restrições, então a gente pode emprestar para você, mas você deixa o número do seu celular aqui conosco, porque se você não pagar, nós vamos, então, bloquear aí a sua linha. Você só vai ser desbloqueado esse telefone depois que você honrar com o seu compromisso. Essa prática agora não pode mais acontecer, doutor Júlio? Na verdade, Walter, essa prática que a gente tem chamado ela de kill switch, uma expressão em inglês, é uma prática em que as financeiras, as empresas de crédito, têm vinculado a compra, principalmente de aparelhos eletrônicos, principalmente os celulares, ao pagamento das prestações. E aí eles embutem dentro do aparelho do consumidor um aplicativo no qual, a partir do momento que aquele consumidor para de pagar, por exemplo, a prestação ou atrasa alguma prestação do financiamento daquele mesmo bem, essa pessoa tem o bem totalmente bloqueado e ela não consegue fazer mais nada com esse aparelho de celular, a não ser que ela pague aquela prestação que está em atraso lá na financeira da loja que ela comprou o aparelho. Então, é uma prática bem grave aí que tem acontecido no mercado de consumo brasileiro. Agora, interessante que esse fato se deu aqui em Brasília e a 23ª Vara Civil, ela, portanto, manteve a decisão liminar que acabou condenando aí essas empresas, né, a não terem aí, portanto, essa prática, já que foi através de uma ação civil pública que, uma vez proposta pelo Ministério Público e também pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, então essa denúncia foi aceita aqui pela Justiça de Brasília. Quer dizer, essa decisão é só aqui para Brasília, doutor Júlio? Por enquanto, sim, mas essa prática do kill switch, Walter, está acontecendo no Brasil inteiro. O consumidor vai comprar um aparelho celular e hoje o aparelho celular é um dos bens de consumo mais queridos aí dos consumidores de um modo geral. Exato. E aí os consumidores, muitas vezes, eles gastam um valor muito alto na compra de um aparelho celular e, na maioria das vezes, eles fazem isso de forma financiada. Então, eles chegam na loja, compram um aparelho, assinam um contrato, essas cláusulas muitas vezes estão dentro do próprio contrato que o consumidor assina, e ali, ao assinar o contrato, ele está concordando que a loja, o estabelecimento ou a financeira que financiou a compra do produto pode simplesmente bloquear o aparelho em caso de inadimplência. E por isso está acontecendo no Brasil inteiro. A gente tem essa ação civil pública e tem outras ações também no país aí relacionadas a essa mesma prática abusiva. Essa prática, ela viola o artigo 39, inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor, que é uma vantagem manifestamente excessiva do lojista. Ela viola o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, que coloca o consumidor numa situação de constrangimento, uma coação. Se a gente imaginar hoje, Walter, a vida de todo mundo praticamente hoje está dentro do celular. Você tem aplicativo do seu trabalho, você tem conta bancária, você tem acesso à faculdade, documentos de faculdade, você tem acesso aos seus próprios documentos, carteira de trabalho digital, carteira de motorista e vários outros documentos. Então, você trava a vida desse consumidor e isso viola uma série de direitos fundamentais. Entendo. Agora, aquela questão também, né, doutor Júlio, a pessoa não pode, já que tem essa determinação que não pode mais bloquear o número do meu celular, então eu pego o empréstimo, não pago e depois ainda pego meu celular de volta, porque é contra a lei eles bloquearem o meu celular. Quer dizer, isso também é desonesto, né, doutor Júlio? Claro, o consumidor tem que cumprir, exatamente aquilo que ele contratou. Se houve um empréstimo, se houve uma compra financiada desse aparelho, esse consumidor precisa cumprir o contrato. Só que, por outro lado, nós não podemos permitir que os estabelecimentos pratiquem a autotutela. Existe o Poder Judiciário para poder fazer a cobrança desse consumidor.
Então, o consumidor inadimplente pode ser cobrado judicialmente, ele pode sofrer uma notificação, mas nunca ter um aparelho celular bloqueado em função exatamente da inadimplência dele. Isso é muito grave. Perfeitamente. Bom, então, claro que uma lei, para poder valer em todo o país, tem que passar pelo crivo do Congresso Nacional, em que pese que cada estado também, através dos tribunais de justiça e também do Ministério Público, essa medida também pode ser tomada, ou seja, uma vez o Congresso baixando, portanto, aprovando aí essa lei, então abrange todo o território nacional. Enquanto não tem essa lei, quem de alguma forma se sentir prejudicado é buscar então a justiça do seu estado, a exemplo de Brasília, doutor Júlio? Sim, aí cada consumidor que sofrer essa prática, de bloqueio do aparelho celular, em caso de inadimplência do financiamento desse mesmo aparelho, ele pode procurar os órgãos de defesa do consumidor, do seu estado, do seu município, para tentar resolver o problema. É importante ressaltar, Walter, que não existe uma lei específica ainda sobre essa prática, uma prática muito nova, muito recente, são essas novas tecnologias que têm aparecido aí no mercado, e a tendência é realmente que a gente tenha uma regulamentação sobre isso, mas, por enquanto, dá para se aplicar com todas as regras do Código de Defesa do Consumidor que nós temos, a gente consegue perfeitamente demonstrar que é uma prática extremamente abusiva. Perfeitamente. Quer dizer, é claro, né? Uma pessoa numa situação como essa e ter o seu celular, portanto, com enfim, ficando interditado, né? Vamos colocar assim dessa forma, e a pessoa sem recurso para poder buscar na justiça o restabelecimento do seu direito, pode buscar então recorrer à Defensoria Pública, doutor Júlio? Sim, aquelas pessoas que não têm condições financeiras podem sim se valer da Defensoria Pública. O interessante é muitas vezes que a pessoa tentar de forma extrajudicial, através dos órgãos de defesa do consumidor, que também não cobram nada, os PROCONs, mas caso isso não se resolva através desses órgãos, aí a pessoa pode procurar o Poder Judiciário. Lembrando, Walter, que nesses casos aí ela pode, inclusive, nos juizados especiais, que não tem honorários, não precisa de advogado, então elas também podem procurar o próprio Poder Judiciário para resolver o problema, não só a Defensoria Pública. Perfeitamente. Agora, uma vez ela tendo o seu número desbloqueado, ela fica isenta também de pagar o que ela buscou no empréstimo, ou a justiça apenas determina o desbloqueio? A dívida que ela contraiu permanece? Não, a dívida permanece. A dívida é uma obrigação contratual que o consumidor contratou e caso ela restabeleça o uso do seu aparelho celular, ela continua devendo as prestações da mesma forma. Isso não vai isentar ela de pagar o telefone, senão ficaria de graça o aparelho, aí não pode também não. Então ela acaba tendo que continuar pagando as prestações do aparelho da mesma forma. Tá muito bem, né? Tá aí o doutor Júlio Moraes Oliveira, professor, advogado, nos ajudando a entender realmente essa determinação da justiça. E nós queremos mais uma vez agradecê-lo pela atenção que você tem aqui com a nossa emissora, tá bom, doutor Júlio? Eu que agradeço mais uma vez o convite de vocês aí, estamos sempre à disposição da Rádio Justiça. Uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde. São 14h40 agora no horário de Brasília.